Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Parei aqui. Esse pequeno trecho da carta de Romanos, escrito por Paulo, ele é muito complexo, ele fala sobre muitas coisas. A gente poderia ficar só no versículo 1 durante muito tempo, mas não é o meu foco hoje. Eu gostaria muito de falar sobre as tribulações das nossas vidas. Então, eu vou pincelar um pouco, só para contextualizar esse versículo, essa parte de Romanos, e depois a gente fala sobre o versículo 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Parei. Justificados. Justificados de quê? Nós não merecemos a graça que recebemos. Nós merecemos a condenação. Mas, pela fé em Jesus Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Como diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Estamos firmes na graça que recebemos de Jesus na cruz. Mais uma vez, nós todos, sem exceção, merecemos condenação. Nós todos somos pecadores. A gente pode achar que em algum lugar nós somos bons. Em parte somos, nós fazemos boas obras, mas a nossa natureza é má. Ela é pecaminosa. Ela busca os desejos pecaminosos. Desejos, assim como o nosso pastor diz, desejos adoecidos, desejos egoístas. Só que pela graça em Jesus, nós temos acesso a Deus, porque Jesus, na cruz, recebeu a nossa condenação. Quem crê nisso, recebe a graça de Deus. Sigamos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui, Paulo está falando, talvez, sobre a glória eterna da segunda vinda de Jesus. Aqui, Paulo está explicando aos romanos que nós, os crentes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembrando que a igreja era perseguida, então existia uma dificuldade de entender a majestade de Deus, a glória de Deus na perseguição. Então, Paulo apontou nesse momento para a glória futura, mas ele segue e fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, Paulo ensina aos romanos aqui que a esperança do crente, a alegria do crente, não está apenas na certeza da eternidade da glória. A alegria do crente, ela também está na tribulação. E aí eu parei para pensar, falei, Senhor, concordo plenamente, mas me mostra, aonde que isso é verdade na minha vida. E eu conversando com o Senhor, Ele me relembrou alguns momentos em que eu e a Mari, a gente viveu. Eu não nasci num lar cristão, eu não sabia muito bem a diferença de denominação, também não sou pentecostal, mas eu creio no agir invisível de Deus, na experiência com o Espírito Santo. E eu e a Mari, a gente já viveu algumas experiências com o Espírito Santo. Certa vez, a gente saiu do país e foi morar fora, porque a gente sentiu do Senhor, que era a vontade dEle para a nossa vida. E a gente abriu mão de muitas coisas interessantes aqui, financeiras, materiais, só que a gente tinha certeza que a gente estava debaixo de uma palavra do Senhor. Então a gente foi.
Muitas pessoas acharam que a gente era louco, e realmente, se a gente não estivesse debaixo de uma palavra, a gente seria realmente louco. E chegando nesse país, no exterior, a gente precisava de um visto para permanecer nesse local. Já tinham passado 6 meses, nosso visto de turista já não poderia permanecer, valer para a nossa estadia, e a gente tinha certeza de que o Senhor tinha nos mandado até aquele país, e a gente começou a falar: Senhor, a gente sente, a gente compreende, a gente recebeu do Senhor uma palavra para vir, mas as portas estão fechadas, não sei o que fazer agora, não sei mesmo. Fazendo de uma longa história muito curtinha, faltando uma semana para o nosso visto vencer, a gente recebeu uma ligação de um produtor e que ele assinou o meu visto de trabalho. E naquele momento eu olhei para a Mari e falei assim: amor, tem alguma coisa muito estranha nisso, porque esse cara, ele não fala comigo há anos, esse cara não perguntou se eu estava bem aqui, não, ele falou num domingo, onde a gente já tinha perdido as esperanças, que a gente estava pronto para voltar já para o nosso país, ele me ligou do nada e me ofereceu esse visto. O que eu quero dizer com isso? Um grande milagre. Sim. Estava entre a beira da vida e a morte? Não. Mas aquela experiência, a nossa tribulação era a falta de um visto. A nossa perseverança naquele momento não era continuar correndo, a nossa perseverança naquele momento era abrir mão e recorrer a Deus. Recorremos a Deus, já não poderíamos fazer mais nada com os nossos próprios braços e esforços, recebemos uma mensagem de Deus através desse senhor, desse sujeito, e isso virou uma experiência. Essa experiência que a gente teve se tornou uma esperança. Esperança de quê? De um visto? Não. A esperança de que temos um Deus que cuida da gente, não importa a circunstância. E fez sentido para mim quando o Senhor me relembrou desse episódio que a gente viveu. Então eu pedi para Ele: Senhor, me mostre então na palavra essa matemática de fé, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz uma experiência, e essa experiência se torna uma esperança. E Ele me lembrou daquele episódio que todos nós conhecemos muito bem, que Jesus acalma uma tempestade. Eu vou ler, acho que não precisa projetar. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Esse episódio, ele é um pequeno trecho do capítulo 4 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Mas a gente poderia fazer um grande filme sobre isso. Essa história não é a protagonista do Evangelho, mas a gente poderia fazer um filme inteiro sobre essa história. Porque quando a gente lê, a gente imagina, umas ondas bateram no barco. Não, gente. Imagina você como discípulo nesse momento, dentro de um barco, e de repente um vendaval, e as ondas começam a adentrar o barco, e não tem para onde correr. Eles estavam vendo morte na frente deles. Não era tão simples como quando a gente lê. Uma coisa que os profissionais da arte têm que fazer, da atuação, né, eles têm que imaginar a cena. Então, quando eu pego um texto bíblico, a primeira coisa que eu faço é eu imagino essa cena. Eu imagino o transtorno, eu imagino o medo, eu imagino o pânico que esses discípulos não estavam sentindo nesse momento. Essa é a tribulação desse momento. Na matemática de Romanos 5, de 1 a 4, a tribulação se encontra na tempestade. Uma grande tempestade passa a ser a tribulação para os discípulos. E eu falei, e a perseverança? Eles não continuaram remando, eles não continuaram nadando ou dando braçada. O que eles fizeram, então? O que é a perseverança nesse conto aqui, nessa parte do Evangelho?
A perseverança para todo crente é recorrer a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que perseverar é continuar, perseverar é não parar. Às vezes sim, perseverar é correr na chuva. Às vezes sim, perseverar é pegar uma marreta e derrubar uma parede que está nos impedindo de chegar até um lugar. Mas às vezes perseverar é abrir mão e recorrer a quem pode nos ajudar. E quem pode nos ajudar, senão aquele que tem a palavra da vida eterna? Então, nesse momento, na matemática de Paulo, a tempestade é a tribulação, a perseverança é entregar a Jesus. E a experiência? A experiência é eles, aliás, reconhecerem que Jesus acalmou uma tempestade. Essa experiência para os discípulos foi algo tremendo, não foi um simples, mais uma vez, vamos imaginar a cena, tempestade, água dentro do barco, achando que vão morrer, e de repente Jesus acorda e fala: mar, acalme-se, vento, cesse. E realmente o mar obedece e o vento obedece. Imagina ter essa experiência. Só que a gente olha para o Evangelho e acha que está distante da gente. Quem aqui já experimentou um milagre desse? Não de natureza, mas de saúde, de vida. Eu e Mari, a gente pode contabilizar alguns. A Mari tem uma sobrinha que estava internada já com atestado de óbito impresso, só faltava assinar. A família já tinha dado a nossa afilhada, a nossa sobrinha como morta. E o Senhor operou um milagre. E por que a gente não se agarra a essa experiência e coloca, como Davi nos ensina, uma pedra para simbolizar: aqui aconteceu um milagre? A gente precisa sempre contabilizar um próximo milagre. Não, eu preciso de mais um milagre. Não, eu preciso mais daquele para experimentar a minha fé. Não, a gente já viveu um grande milagre. Eu tenho certeza que cada um que está aqui já passou por uma experiência de fé, ao ponto de passar a vida inteira tendo esperança por apenas aquela experiência que a gente passou. Eu já não preciso mais de nenhuma experiência com o meu Senhor para saber que Ele é meu Senhor. Mesmo assim, Ele faz questão de nos surpreender. Mesmo assim, a cada manhã, a gente pode se deparar com a graça dEle. Mesmo assim, enquanto a gente assiste o cordel aqui sendo contado, a história de Jesus, a gente se emociona, porque essa história faz sentido ao nosso coração. Apesar de não precisar, Ele faz questão de mostrar a sua graça na nossa vida. E eu pedi mais um exemplo para o nosso Senhor. Eu falei: Senhor, me dá mais um exemplo, então. E Ele me lembrou aquele episódio que agora está em Lucas, no capítulo 7, que é a cura do servo de um centurião. Esse centurião, gente, nem crente era, nem judeu era, nem seguidor de Jesus era, mas ele tinha ouvido falar que existia um senhor, um mestre, que operava milagres. Então, mais uma vez, na matemática aqui de Paulo, esse centurião significa que o oficial que tinha 100 homens debaixo da sua autoridade. Ele era um centurião romano. Ele comandava um exército, pequeno exército de 100 oficiais. Ou melhor, ele era um oficial que comandava 100 soldados. Tendo Jesus concluído todas essas suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vá,
e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e a outro, meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Vamos voltar para a matemática de Paulo. Qual que é a tribulação aqui do centurião? O servo a quem ele muito estimava estava doente à beira da morte. Tribulação. A perseverança aqui, mais uma vez, é recorrer a quem pode resolver. Mesmo não sendo judeu, mesmo não seguindo a Jesus, ele escutou falar que existia um mestre que curava e que operava milagres. Ele pagou para ver. Pediu que fosse até Jesus e que chamasse, convidasse Jesus para ir até a casa dele. E no meio do caminho falou assim: não precisa vir não, só fala uma palavra que meu servo vai ser curado. E Jesus, realmente, ele nem precisou falar palavra nenhuma. Ele falou: que fé bonita. Nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. E quando os que tinham ido buscar Jesus voltaram para casa, souberam que o servo tinha sido curado. Matemática é simples, gente. Matemática é simples. A gente que dificulta. A gente que coloca barreiras entre nós e Deus. Tudo o que tinha que acontecer já foi feito. A Páscoa nos relembra isso. A gente está um domingo à frente da Páscoa. Semana passada a gente falou sobre isso. A gente meditou o domingo inteiro sobre isso. Na sexta-feira ele foi crucificado para abrir um caminho para a gente. Que caminho é esse? Acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Aquilo que antes era impossível para o homem com as suas próprias forças foi executado pelo próprio Filho de Deus para que a gente pudesse ter acesso a esse local santo. Mas agora que a gente tem acesso, vamos usufruir. Não tem nada impedindo, a não ser nós mesmos. A gente coloca barreiras para o nosso relacionamento com o Senhor. Rubem Alves tem um livro muito bonito que se chama Ostra Feliz Não Produz Pérola. Eu não sei se vocês sabem ou conhecem o processo da produção de uma pérola, mas a pérola é um grão de areia que entra numa ostra e ela tenta expulsar esse grão. Ela faz de tudo para expulsar esse grão. E ela se esforça tanto para expulsar esse grão que se torna um tesouro. A pérola é um tesouro. E assim é com a nossa fé também. As nossas experiências, o grão de areia que adentra os nossos corações, as nossas relações, as nossas impossibilidades de resolver os problemas, esse grãozinho de areia, ele pode se tornar um grande tesouro. Basta a gente perseverar. E qual é o caminho para perseverar, se não entregar àquele que conhece o nosso próprio coração? E qual é o caminho para perseverar, se não mostrar ao Senhor aquilo que está nos magoando e falar: Senhor, não sei resolver, não consigo, está machucando, eu quero resolver, me ajuda. Para nós que estamos aqui, a gente tem um benefício de usar da fé que a gente recebeu. Usemos, porque é justamente essa fé que vai fazer com que a gente experimente algo diferente. Todas as experiências de fé que a gente já teve até hoje, elas apontam não para o visto que a gente recebeu, e nem mesmo para a tempestade que se acalmou, não. E também não aponta para a cura do ser humano, não. As experiências que a gente tem de fé com o nosso Senhor apontam para a esperança que é o próprio Deus. As nossas experiências de fé apontam para a esperança de que Deus não nos abandona. Vocês podem me perguntar agora: Felipe, você está falando de todas as experiências que deram certo, né?
Ah, a tempestade se acalmou. Aí tudo bem. Ah, você recebeu o seu visto. Parabéns. Ah, o servo do centurião foi curado. E quando aos nossos olhos humanos deu errado? Pensemos na morte. E quando a turbulência gerou morte? Será que isso vale? Continua valendo essa matemática de Paulo? Turbulência, perseverança, experiência, esperança? E quando aos nossos olhos não deu? A gente tem um mestre que nos ensina o caminho. O próprio Jesus. O próprio Jesus passou por uma tribulação, uma turbulência que eu acho que nenhum ser humano seria capaz de passar, ao ponto de suar sangue, sair gotículas de sangue do próprio corpo. E ele mesmo perseverou. Quem lembra quando no Getsemane ele foi ao Pai e falou: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, Pai. Será que ele estava em paz ali? Será que ele não estava em agonia? Será que ele não estava em dor profunda? Ou será que por ser Deus a gente fala, não sentiu? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Jesus sofreu. Jesus sentiu agonia. Jesus sentiu medo. Hoje de manhã a gente cantava uma canção que diz, de Stênio Márcio, a canção falando, quando Jesus sonhava, será que ele sonhava com a glória que tinha com o Pai na luz? Ou será que ele sonhava com a cruz? Não sabemos, mas sabemos que o corpo dele agonizou ao ponto de suar sangue. Na matemática de Paulo, essa turbulência, essa tribulação gerou uma perseverança. Qual foi a perseverança? Entrar em oração com o Pai e falar, Senhor, Pai amado, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Esmagá-lo na cruz. Essa foi a experiência que o nosso Deus homem experimentou. Cruz. Então, quando você me perguntar, Felipe, mas e quando a tribulação que a gente sentiu aqui não deu certo aos nossos olhos? Eu, humildemente, vou falar, a gente tem a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem a experiência e o exemplo do Paulo, que escreve a carta de Romanos, na qual a gente estava lendo, que foi decapitado. A gente tem a experiência de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Todas essas experiências fazem parte da matemática de Paulo, porque nós não cremos que a morte é o fim. Nós, enquanto cristãos, enquanto crentes na palavra do Senhor, não cremos que a morte é o ponto final. Pelo contrário, a morte é o reencontro com a vida eterna. A morte é o nosso retorno para onde e de onde nós saímos. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei qual que é a tribulação que você tem passado, eu não sei qual que é a perseverança que você tem desejado, eu também não sei a experiência que você já teve com Deus, mas eu posso te garantir, por experiência própria, que existe esperança, existe luz no final do túnel. E de qualquer túnel que eu esteja falando, seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele de relacionamento, seja ele profissional, seja ele de moradia, seja ele qual for, há esperança. E essa esperança a gente só vai entender quando a gente passar pela experiência. Feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Pai querido, a gente quer te agradecer pela oportunidade de te conhecer mais e mais. A gente quer te agradecer pela oportunidade de, mesmo sem entender como funciona a sua matemática ou como a sua mente raciocina, a gente se render diante de Ti, Pai. A gente te pede agora,
para que o Senhor fale aos nossos corações e nos mostre, Senhor. Nos mostre claramente o que deve ser feito na nossa vida para que a gente experimente o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu cuidado. E que essa experiência que a gente passar contigo, a gente possa levar como esperança para o resto da nossa vida, Senhor. Eu não estou pedindo aqui para que a gente viva em cima das nossas experiências, Pai, não. A gente crê na Tua palavra, a gente crê que a Tua revelação através da palavra é o suficiente para alimentar a nossa fé, Senhor. Mas nós somos humanos, nós temos os nossos problemas, nós passamos pelas tribulações, pelas turbulências, pelos mares, pelas tempestades, Senhor. E a gente te pede para experimentar algo diferente. A gente reconhece que existe poder no Teu nome, a gente reconhece que através de Ti, a gente pode adentrar a sala do Santo dos Santos, Senhor. Aquilo que a gente cantava mais cedo, Pai. O Senhor é a fonte da nossa vida, o Senhor é a água que a nossa alma sempre desejou e sempre ansiou. E a gente reconhece que a gente encontrou, Pai. E a partir desse encontro, Senhor, a partir desse encontro, a gente quer resplandecer a Tua glória por esse mundo. A gente quer derramar sementes de esperança, de bondade, de graça, de misericórdia, Senhor. A gente quer ser transformado pela Tua experiência, para que as pessoas possam reconhecer a Tua presença em nossas vidas. E a gente te pede isso em nome de Jesus. Amém.